Graça e paz, queridos irmãos, com bastante alegria no coração, estamos aqui, depois de louvarmos ao Senhor, com todos os nossos conjuntos e também agora com a nossa disposição em ouvir a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo de número 3, nós vamos ler os versículos de 13 a 18 nesse momento, dando continuidade à nossa série de exposições nesse livro, intitulada Ação Completa de Deus. Agora, no terceiro capítulo, Tiago fala sobre a língua, assunto esse que vai até o fim do capítulo 4. E nós estamos, então, nesse trecho do 13 ao 18, para continuarmos a observar o raciocínio dele se desenvolvendo em torno desse tema. Então, eu quero convidá-los para acompanhar a leitura do texto, depois nós procederemos aqui à exposição. Tiago capítulo 3, versículos de 13 a 18, a palavra do Senhor diz assim: Quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Vamos orar nesse momento, meus irmãos? Glorioso Deus, Pai bendito, somos tão pequenos e frágeis, mas estamos diante da Tua palavra, que foi lida e será exposta nesse momento, para não somente nossa edificação, mas também nossa transformação. Como sabemos, Pai, que estamos diante de um tema delicado, difícil de ser praticado, nós suplicamos que tudo aquilo que nós vamos ouvir possa ser recebido primeiro como palavra autoritativa do Senhor, para que ao observarmos os nossos frutos, constatemos corretamente como temos vivido, para podermos então agradar ao Senhor com tudo aquilo que nós fazemos. Tem misericórdia de nós, porque pela nossa pequenez, nós nos comportamos de maneira orgulhosa, de maneira altiva. Por mais contraditório que possa parecer, a nossa pequenez nos leva, Pai, a achar que nós estamos muito acima. Nós nos comportamos como se os mandamentos da Tua palavra fossem banais, fossem fáceis de serem praticados ou mesmo de serem camuflados. Nos ajuda a entender, ó Pai, se temos vivido nas trevas e nos traz para perto da Tua luz, para que não somente as nossas obras sejam reveladas, mas também possam apontar para o Senhor e não para nós mesmos. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, por mais que às vezes possa parecer, existem certas armadilhas na vida cristã que têm a ver com os detalhes mais simples e mais ínfimos. Aqueles que nós, pelo dia a dia, talvez, convivemos o suficiente a ponto de não estranhar. Porque nós estamos diante de um problema que Tiago, na sua carta, aborda para alertar não somente aqueles irmãos do passado, mas também a nós hoje, a respeito de uma das principais dificuldades que nós temos na manifestação dos frutos. E eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de que Tiago falar sobre a língua, sobre as consequências dos discursos mal orientados, é algo que chama aqui a atenção, porque Tiago está escrevendo para um público que vive em perseguição. Tiago, no capítulo 1, como nós sabemos, escreve a 12 tribos que se encontram na diáspora, conforme o primeiro versículo da carta.
E isso significa que aqueles irmãos, no mínimo, tinham problemas muito mais sérios do que pequenas picuinhas, desgostos e intrigas pessoais. Muitos deles corriam um perigo de vida, uma vez que a dispersão significa que eles não estavam mais no seu lugar de origem e, por causa da fé, tiveram que fugir. Nesse sentido, nós acreditamos que a vida cristã daquele pessoal, daquela porção, nessa parte da história da igreja, tem a ver com desafios que, às vezes, nós hoje entendemos como muito mais superiores do que o que nós enfrentamos. Nós não vivemos, é verdade, uma perseguição, pelo menos aqui no nosso país, parecida ou em algum momento semelhante àquela onde as pessoas, por causa da sua fé, corriam o risco de ver a força estatal, detratores invadindo as suas casas para poder levá-los cativos ou até mesmo sentenciá-los à morte. Mas isso não significa, meus irmãos, e para mim esse é o ponto que, pelo menos para mim, salta mais aos olhos, essa não é uma justificativa para nós esquecermos que a parte dos grandes embates que nós travamos contra os poderes das trevas na maneira externa, nós também lidamos com inimigos internos. Isso significa dizer que o fato de nós vivermos num país que, pelo menos não na teoria, não nos impede de exercer a nossa liberdade de culto, não nos impede de ouvir a palavra, não nos impede de viver o evangelho como nós queremos, isso não significa que a nossa vida cristã é mais fácil. E o que torna essa verdade evidente na carta é o fato de que Tiago reconhece a realidade da perseguição, mas ele chama a atenção dos irmãos para a forma que eles mesmos se comportam entre eles. Isso quer dizer, meus queridos irmãos, que o testemunho da igreja, não apenas em tempos de perseguição, não apenas em tempos de dificuldade, mas em todos os momentos da história, é muito poderoso no sentido interno para o mundo que nós vivemos. Ou seja, nós não precisamos pensar que o nosso cristianismo é mais fraco, ou mais frágil, ou menos inoperante, ou menos frutífero, se nós não temos enfrentado todo o poder do maligno para fechar as nossas portas. Eu já vi muitas vezes, quando se fala em perseguição, as pessoas dizendo, nós temos tantas, mas tantas vantagens em relação aos primeiros séculos da igreja, mas os nossos frutos são menores. Eu não quero entrar nesse mérito, porque isso implicaria numa análise que nós não temos tempo agora para fazer. Mas uma coisa é certa, queridos irmãos, nós podemos e devemos nos armar contra os inimigos externos. Nós devemos ter força na palavra para enfrentar os questionamentos que vêm das pessoas que não creem ou que tentam ridicularizar a nossa fé. Mas nós também devemos ter um olhar para a ação maligna que ocorre intramuros por meio de coisas tão sutis e banais como discursos mal orientados. E eu gosto disso justamente porque Tiago, no versículo 15, tem um diagnóstico extremamente preciso e falando, inclusive, todas as características que nos fazem pensar de onde vêm os problemas que nós enfrentamos. Quando ele fala dos frutos, dos maus discursos e da forma errada com a qual nós nos colocamos com as nossas palavras, ele diz no versículo 15, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, ela é terrena, ela é animal e ela também é o que, meus irmãos? Demoníaca. Isso significa dizer que o inimigo não apenas nos ataca externamente. Os seus exércitos não estão postados com as suas armas apontadas para nós dos portões externos da nossa igreja em diante. Mas nós também temos forças malignas atuando dentro. Porque se tem coisa, meus queridos irmãos, que os cristãos sofrem e que tem sido e continua sendo uma grande fonte até mesmo de desilusão para muitos, são as brigas, são as picuinhas,
são as coisas mal resolvidas que nós temos entre nós. Não raro, nós sabemos de pessoas que mudam de igrejas ou até mesmo de denominações por causa disso. Esse problema não é raro, mas talvez por ser tão comum, nós acostumamos a comentar coisas do tipo: você ficou sabendo que agora fulano está lá na outra igreja? O que aconteceu? Ele brigou lá onde ele estava e saiu. É uma coisa que para nós fica natural. Eu mesmo vim de um contexto onde numa cidade pequena nós tínhamos um número relativamente grande de igrejas presbiterianas e nós brincávamos assim que tinha irmãos que faziam a volta, né? A volta é, você sai de uma, vai para outra, vai para outra, vai para outra, e no ano inteiro você completou todas elas. Só na minha cidade, uma cidade pequena aí de 100 mil habitantes, nós tínhamos 5 fora as congregações, então provavelmente 8 ou 9 igrejas presbiterianas. E havia pessoas que tinham, num espaço aí de 5 anos, passado por todas. A gente brincava assim que mais 5 voltas podia tocar trombeta e a muralha caía, porque esse era um fenômeno comum. Você via o irmão naquela igreja, depois você ia na outra para uma programação, via o irmão lá, está visitando? Não, agora eu sou daqui. E assim por diante. Mas o que aconteceu? Algumas coisas. Essas coisas todas, quase todas, tinham a ver com problemas, dificuldades de relacionamento, desilusões. Porque ali o fulano está, eu não queria ficar com ele ali no mesmo lugar, porque nós temos uma história, assim por diante e tal. E isso, meus irmãos, é mais comum do que parece, mas não é por ser mais comum que nós não devemos dar a essa situação o nome que ela tem de verdade. Por essa razão, Tiago escreve tanto sobre a língua na sua carta. A língua, segundo ele, não é uma coisa pequena proporcional ao tamanho que ela tem. A língua é um dos menores órgãos do corpo, mas segundo Tiago, é aquele que faz o maior estrago. Se você lembrar do que Tiago fala nos primeiros versículos do capítulo 3, você vê que ele coloca sobre a língua um peso moral negativo que nenhuma outra parte do corpo tem. Você vê no versículo 6, por exemplo, Tiago falando que a língua é um fogo, é um mundo de maldade, está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Isso é uma designação extremamente dura, mas que mostra, meus irmãos, um poder mortífero que nós, historicamente, subestimamos. Nós achamos essa figura até mesmo cômica, dizendo, fulano tem que tomar cuidado, falou com ele, todo mundo fica sabendo depois. Como os antigos costumavam falar, é o crente jornal, né? Virou notícia, se falar com ele, depois todo mundo fica sabendo. A gente trata isso de maneira jocosa, e talvez porque quando nós olhamos para aquilo que a Bíblia fala sobre essas coisas, nós talvez dizemos que exagero, né? Tem tanta coisa mais importante para se preocupar. Mas lembrem-se, irmãos, uma igreja perseguida externamente é porque ela tem dado conta e evidência de que ali existe um corpo saudável. E corpos saudáveis precisam ser destruídos. Essa é a visão do inimigo. Um corpo saudável não é apenas um corpo que se alimenta bem. Um corpo que tem acesso a boa qualidade de alimento no púlpito, na instrução. Mas também que vive de forma a manifestar frutos aceitáveis com os discursos que profere. Por essa razão, meus irmãos, depois de discorrer sobre a língua, Tiago faz um desafio. E esse desafio eu gostaria de chamar nessa noite de o plano divino para a fala. Eu tiro esse título não da minha criatividade, mas da abordagem que o autor chamado Paul David Tripp faz desse tema no seu livro Guerra de Palavras, que nós estamos estudando com os jovens casais quando nós nos encontramos. Existe uma forma certa de falar, biblicamente falando. Existe uma forma correta de usar as palavras do modo como Deus assim estabeleceu, uma vez que Ele é um Deus que se comunica, um Deus que também usa as palavras. E esse plano divino, meus irmãos, começa
com um desafio da parte de Tiago, versículo 13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Eu gosto muito desse desafio, porque sabedoria e inteligência são conceitos que são diferentes. Sabedoria e inteligência não são a mesma coisa, e eu não gostaria de me delongar muito aqui na diferença desses dois temas, mas o que eu gostaria de dizer, queridos irmãos, é que geralmente nós olhamos para o lado errado quando nós queremos fazer esse diagnóstico a respeito de nós mesmos. Sabedoria e inteligência, nós geralmente atribuímos ao conhecimento. Uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente é aquela que sabe muito, é aquela que consegue reter conhecimento suficiente para definir, para explicar, para aplicar, e isso não está errado. A questão é que Tiago está nos convidando a mostrar isso com obras. Versículo 13, mostre as suas obras. Esse desafio na carta não é novo. Se os irmãos voltarem lá para o capítulo 2, vocês verão, no versículo 18, que Tiago diz, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Isso quer dizer, queridos irmãos, que o cristianismo não é simplesmente um compêndio de perguntas e respostas que nós devemos lembrar a fim de responder corretamente, mas tudo isso orienta o nosso proceder. Às vezes, nós nos contentamos com aquilo que nós sabemos, mas ao mesmo tempo, nós acabamos perdendo de vista que o contexto ideal para a prática do que nós aprendemos é o contexto interno. Amados irmãos, o testemunho que nós temos diante do mundo não é apenas o que nós fazemos perante os olhos do mundo, nas arenas do mundo. Não é a maneira que eu me comporto apenas e somente no meu trabalho, na escola, na faculdade, no meio dos descrentes, não é só isso que atesta a qualidade do meu cristianismo. Inclusive, é muito comum a gente dizer, o cristianismo dentro dos muros da igreja é muito mais fácil do que o cristianismo fora. E isso, meus irmãos, simplesmente não é verdade. Tanto não é verdade, que você pode perceber uma coisa muito importante aqui. Quando Tiago fala sobre as provas da fé, ele sempre tem em mente aquilo que os cristãos podem fazer uns pelos outros. No capítulo 2, Tiago diz assim, se você quiser relembrar do que foi dito, ele diz o seguinte, no capítulo 2 o tema era a acepção de pessoas, o tratar as pessoas com parcialidade. Tiago dá um exemplo. Qual é o proveito se alguém disser que tem fome, você simplesmente mandar a pessoa para casa e dizer, vai em paz, Deus te abençoe, sem dar o que ela precisa para se alimentar, para fugir do frio e etc. e tal. Ele diz, é a mesma coisa aqui. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre. Nós precisamos, queridos irmãos, entender que nós estamos reunidos aqui, não apenas para a nossa instrução, mas para orientar a nossa convivência. O grande problema da igreja, dizem alguns, é que quando nós queremos trabalhar, existem pessoas que pensam diferentes umas das outras. E aí começam os problemas. E se isso é a verdade, permitam-me provocá-los aqui do seguinte modo. Como a gente resolve isso? Será que então nós temos que procurar apenas as pessoas que concordam com a gente? Será que então nós temos que procurar um lugar onde podemos trabalhar e não sermos incomodados com a nossa forma de pensar? Será que então nós devemos procurar um lugar onde a minha maneira de servir ao Senhor é igual à das outras? Se essa é a solução que você tem, querido irmão, uma coisa eu tenho para te falar, boa sorte. Como você vai encontrar esse lugar? Nossas diferenças aparecem na convivência. Por isso que é tão comum, às vezes, a gente observar as pessoas falando no contexto dos relacionamentos, por exemplo, Eu achei que ele, que ela era de um outro jeito. A gente foi convivendo, parece que o encanto vai desaparecendo, parece que as coisas que a gente admirava
começam a dar lugar a coisas que eu não suporto e a convivência fica diferente. Em outras palavras, as pessoas descobrem quão diferentes elas são quando elas convivem. E o ponto é, como continuar convivendo? Porque esse é o desafio do Filho de Deus, continuar convivendo. Como é que a gente faz numa situação dessa? Por isso, querido irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as teorias sociais de convivência, todas as regras, todos os recursos que a gente tem para tentar melhorar aquilo que nós fazemos em termos de convivência, sempre encontrarão o seu ponto fraco quando a gente for praticar. Seja qual for a forma que você concebe um relacionamento, é no relacionamento que você descobre que isso aí funciona ou não. E é exatamente isso que Tiago está dizendo para a gente. Se você é sábio, se você é inteligente, então mostre. Mostre as suas obras. Mostre a sua boa conduta. E ele diz aqui, ele usa um termo que no Novo Testamento e na Bíblia como um todo, nós não encontramos em outro lugar a não ser aqui. Ele diz, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, querido irmão e querida irmã, perceba, a sabedoria e a inteligência, biblicamente falando, estão em direta relação com a mansidão. E eu acredito que esse ponto aqui é um ponto que precisa ser bastante explorado, porque às vezes a gente tem a ideia de que a mansidão é simplesmente passividade. Mansidão é como se você fosse alguém que simplesmente não agisse, que ficasse ali apenas assistindo, que é ultrajado, que é às vezes até ofendido e não reage. A gente costuma falar, inclusive, que mansidão é um atributo que, praticamente falando, tem a ver com você aceitar a humilhação e não fazer nada. Às vezes algumas pessoas colocam, essas coisas e aí a nossa reação humana é, não, eu não sirvo para isso. Eu não consigo. Eu olho para alguma coisa errada e eu preciso me posicionar, eu olho para alguma injustiça e eu não consigo, em absoluto, ter uma conduta passiva, eu preciso falar, eu não aceito injustiça calado. E aí, meus irmãos, vem, obviamente, o argumento apelativo. Vocês acham que Jesus era manso? E é claro que essa resposta só tem uma pergunta, uma pergunta só tem uma resposta certa, até porque se você disser, não, eu não acho que Jesus foi manso, temos uma fogueira preparada para você, Mas assim, como é que você enxerga a mansidão de Jesus quando ele, por exemplo, no templo, virou mesas no chão? Como é que você explica a mansidão de Jesus quando ele virava para os fariseus e falava assim, vocês são sepulcros caiados, vocês são iguais a túmulos, vocês por dentro estão cheios de imundície, embora por fora se mostrem belos. Como é que uma pessoa pode ser mansa assim? E aí eu gosto de ver, tem pessoas que olham e falam assim, pastor, eu sou igual a Jesus, eu falo mesmo, eu falo na cara. Mas isso obviamente não tem nada a ver com mansidão. Mas isso só mostra, queridos irmãos, que às vezes a gente se degladia em torno de temas teológicos que dão discussão, mas a gente tem os verdadeiros desafios bem na nossa frente. Explique a mansidão de Jesus, e a gente crê que ele era manso, porque ele mesmo falou isso. Se vocês querem aprender de mim, venham até mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele mesmo falou isso. Como que a gente enxerga a mansidão de Jesus nesses casos, meus irmãos? E esse é o momento de coçar a cabeça, de menear a cabeça e a expressão e falar assim, a Bíblia tem os seus desafios, a Bíblia tem textos difíceis, mas esse é um texto que, quando a gente tiver um texto para explorar lá na Quarta Reformada, os textos difíceis, o da última semana, inclusive, foi maravilhoso, quem era Israel, como que Israel vai ser salvo, o reverendo Leandro nos explicou muito bem, tivemos já o voto de Jefté, que o reverendo Alceu explicou, mas quando cair a minha vez, meus irmãos, eu gosto de observar textos assim, não que os outros não sejam difíceis, mas é que esses, o problema é, como é que a gente consegue aplicar o ensino bíblico
sem perder de vista a totalidade das ações, como no caso destas de Jesus. Como é que uma pessoa mansa vira mesas do templo? E continua sendo mansa, sem pecado. Esse é o grande ponto. Por isso que Tiago diz, se você é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria. Eu creio que essa é a primeira característica do plano divino para a nossa fala que Tiago está colocando aqui. Nós temos que aprender, meus queridos irmãos, a sermos mansos. Claro que a gente precisa definir isso, claro que a gente precisa explicar bem isso, mas a minha provocação inicial para você tem a ver justamente com um tema que, para o mundo que nós vivemos, é um tema difícil de explicar, porque ele está acostumado a chamar as coisas ruins de coisas boas. Por exemplo, quantas vezes você já viu uma pessoa que é dura no discurso, que é de difícil convivência, mas ela se define assim: eu sou sincero. Sinceridade, meus irmãos, é uma coisa boa, é uma palavra positiva. Mas quando a gente fala, por exemplo, assim, fulano de tal é muito sincero, o que a gente obviamente pensa? Cuidado com ele, porque ele fala e ele dispara mesmo as coisas. Sinceridade é isso? Sinceridade é uma coisa boa, mas essa conduta é uma boa conduta? Percebam, é a nossa visão de sabedoria que está precisando de um ajuste. É exatamente aqui, queridos irmãos, que a gente nota o principal desafio. Então, como é que nós podemos demonstrar com as nossas obras essa mansidão de sabedoria? E aqui, permita que essa pergunta fique ecoando mesmo na sua mente. Quem aqui é sábio e inteligente? Quem aqui é? Quem aqui pode levantar a mão e falar assim: eu? Tiago não deixa você, vamos dizer assim, se achar demais. Ele simplesmente vai dizer: mostre as suas obras com mansidão de sabedoria, haja bem, mediante a sua boa conduta. Então vamos lá, queridos irmãos. Provocação feita, pensamentos em ação. Olhemos agora para o texto para observar isso. Começando com os primeiros versículos aqui, o 14 e o 15. Tiago diz que a mansidão de sabedoria, a sabedoria e a inteligência é demonstrada por aquilo que ela produz. Isso tem que ser óbvio, né? Mas observem, nós colocamos um peso sobre as nossas palavras, um peso de verdade, um peso de validação. A gente costuma dar muito valor ao nosso discurso quando a gente fala. A gente gosta de falar assim, eu estou certo no que eu estou falando. Eu estou certo no que eu estou fazendo. Eu agi bem. Tiago vai dizer, versículo 14. Se vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. As palavras que nós devemos observar, então, meus irmãos, são inveja e rivalidade. A inveja amargurada e o sentimento de rivalidade, conforme o versículo 14, são os primeiros elementos que nós temos que excluir da nossa conduta se nós queremos mansidão. Por quê? Porque Jesus poderia virar uma mesa sem pecar, porque ele não estava fazendo isso num acesso de raiva. Nós quebramos as coisas, meus irmãos, e a impressão que dá é que nós fazemos isso porque nós estamos descontrolados. Quando nós agimos dessa forma, é porque já não existe nada que está impedindo as manifestações de ira de ocorrerem. O que Tiago está nos dizendo aqui é que Jesus não agiu assim porque ele estava com inveja do que estava acontecendo no templo e também porque ele queria construir um ministério eliminando os outros ministérios. O que ele estava fazendo era motivado por um zelo pela palavra de Deus, amados irmãos, que era tal que a narrativa de João é implacavelmente clara nesse sentido. Se você voltar comigo, por exemplo, para João capítulo 2, quando um desses episódios de Jesus purificando o templo é mencionado, vocês vão ver que
o que passou pela cabeça dos discípulos quando eles viram isso, não foi algo do tipo assim: nossa, hoje o mestre está bravo, hein? Hoje, pelo visto, ele acordou com o pé esquerdo. Hoje ele está assim, hoje ele não está bem emocionalmente. Não, queridos irmãos. O versículo 17 tem a informação que nós precisamos. O texto diz assim: os seus discípulos se lembraram o quê? Que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Significa dizer que os discípulos olharam para o que estava acontecendo e chegaram à conclusão que a Bíblia estava se cumprindo diante dos olhos deles. Ou seja, as profecias eram verdadeiras. A restauração está começando. Claro que a restauração tem esse componente abrupto às vezes, porque lá um pouquinho mais para trás, eu comecei justamente com o exemplo mais elevado, mas se os irmãos lembrarem, por exemplo, das reformas que Josias fez, quando ele assumiu o trono de Israel, segundo o segundo livro dos Reis, capítulo 22, vocês vão ver que Josias abriu o livro da lei, começou a ler, percebeu a desgraça espiritual da nação e tomou uma decisão: todos esses ídolos aqui, os postes ídolos, vão ter que ser quebrados. Acaba tudo, quebra tudo. Isso não devia estar aqui. E esse elemento não foi pecaminoso. É porque retirar o pecado, meus irmãos, envolve mesmo esse sentimento de violência. Então, lembrem-se, a mansidão de sabedoria tem a ver com uma atitude radical em relação ao pecado e não em relação às pessoas. Quando nós repreendemos alguém, e isso é uma coisa que a gente precisa aprender, queridos irmãos, a fazer. Quando nós repreendemos alguém, quando nós criticamos alguém, ainda que a crítica seja verdadeira, ainda que a crítica seja justa, ainda que a crítica aponte um aspecto válido de mudança, nós não podemos fazer isso com outro objetivo a não ser melhorar. Não podemos fazer isso com outro objetivo a não ser purificar e não rivalizar. Nós temos, queridos irmãos, o pecado manchando todo tipo de atitude nossa, porque até mesmo quando nós intentamos o bem numa ação nossa, o pecado às vezes transforma isso numa tentativa de nos colocar acima de quem nós estamos criticando. E isso tem nome, biblicamente falando: inveja amargurada e sentimento de rivalidade. E lembrem-se, meus irmãos, nós não mudamos quando nós gostamos de ser assim. Tiago diz: se vocês têm essas coisas no coração, não se gloriem disso e nem mintam contra a verdade. Não diga que você não tem. Se um dia alguém te perguntar assim: você é invejoso? Você vai dar uma resposta, sim ou não. Mas o que vai provar isso? As suas obras. A maneira que você usa o seu discurso. A maneira que você direciona as suas críticas. Isso, meus queridos irmãos, é o que nós devemos observar. Não queira e não goste de ser uma pessoa que sustenta essas coisas ruins no coração. Por quê? Versículo 15, como nós já falamos, essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Ou seja, você não é assim porque Deus está te ensinando a ser assim. Você não é assim porque Deus está te iluminando a ser assim. Você é assim porque você está dando ouvidos ao que é terreno, animal e demoníaco. Eu creio que essa tríade, terreno, animal e demoníaco, já coloca sobre nós todo o peso negativo que precisa. Mas me deixem dar aqui alguns elementos originais, do texto original, para que você entenda. Quando o Tiago fala aqui do que é terreno, ele está obviamente contrastando com aquilo que vem do alto. Ele fala, essa não é a sabedoria que desce lá do alto, ela é terrena. Ou seja, ela não é enviada por Deus, ela faz parte de um universo dominado pelo pecado. Agora, das três, meus irmãos, a palavra que para mim é mais interessante é essa segunda. Ela foi traduzida aí como animal, mas quando o Novo Testamento a utiliza em outros textos,
a conotação não é exatamente essa, mas é algo natural. E observe que às vezes a tradução tem essas nuances que às vezes suavizam um pouquinho o efeito delas. Quando a gente fala assim de animal, talvez a gente esteja pensando em algo que é tão grave, que é tão às vezes descontrolado, que parece que a pessoa está fora de si. Mas o que Tiago está falando é exatamente o contrário. O que ele está falando é que é normal a gente agir assim. É esperado que a gente aja assim, porque essas coisas estão com a gente. A inveja, meus irmãos, não é uma construção social. A inveja não nasce estimulada ou fabricada, mas ela nasce a partir do momento em que eu olho para uma outra pessoa e penso, ela não merece o que ela tem. Ela não é assim. Ela está mentindo. Eu deveria ter essa posição. Eu deveria ter o que ela tem, porque eu trabalho para isso, porque eu faço isso, porque eu me desgasto. Esse é o tipo de coisa esperada do ser humano, de acordo com o que Tiago está falando aqui. Então, meus amados irmãos, não é normal a inveja, a rivalidade, não é normal usar o nosso discurso para transbordar essas coisas do nosso coração. Isso não é normal. Para o Filho de Deus, pelo menos, não deveria ser. E aí Tiago vai nos dizer no versículo 16, onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mais uma vez, a palavra confusão aí não expressa exatamente o sentido do texto original. O texto original tem a ver com tumulto, tem a ver com coisas desordenadas, tem a ver com situações que saem do controle. Quando você vê, por exemplo, o livro de Atos descrevendo o que os inimigos de Paulo faziam, agitando as multidões contra ele, é exatamente esse termo que é usado lá, para descrever, por exemplo, que houve grande tumulto. Lembremos, por exemplo, do que aconteceu lá em Éfeso, quando o evangelho chegou lá, e aí os ourives atiçaram a população para gritar, grande é a Diana dos Efésios, como uma resposta, de repente, à pregação do Evangelho. É isso que Tiago está falando com essa expressão, confusão aí do versículo 16. É esse tipo de tumulto. Então vejam, meus irmãos, a origem de todas essas coisas é interna. E a gente às vezes gosta, a gente se gloria de ser assim. De repente, ser a pessoa que organiza o tumulto, dá a você um certo poder de se manter ali e de se colocar como alguém intocável, do tipo assim, mexeu, é problema. Se você tem essa reputação, Tiago diz, você não deveria gostar de ter, porque isso não vem de Deus. E aqui, meus queridos irmãos, permitam-me uma aplicação muito simples. Às vezes, a palavra de Deus, às vezes assim, não é que eu estou dizendo que a hora acontece, a hora não acontece. Mas há momentos em que a palavra de Deus é tão certeira na avaliação que ela faz, e ela vai tão direto ao ponto, que às vezes nós achamos que o pregador está de perseguição, que o professor está querendo me dar indiretas, e automaticamente eu já me fecho para aquilo que a palavra de Deus está falando. Tiago diz, isso não vem de Deus. Isso causa confusão e toda espécie de coisas ruins. O que me faz agir desse jeito, meus amados irmãos, é o que há já no meu coração, mas não pode haver. Não é assim que nós somos sábios e inteligentes. Geralmente, sabedoria e inteligência são táticas de guerra para você organizar os seus ataques e as suas estratégias. Saber com quem falar, saber o tempo certo, todas essas coisas podem ser usadas para o mal. Mas Tiago diz, nós não podemos utilizar esses recursos para provocar as coisas ruins. Por isso, querido irmão, me deixe fazer uma colocação que, textualmente falando, é muito importante. Não queira ser você a pessoa descrita em termos tão negativos pela palavra de Deus. Isso não é sabedoria, isso não é mansidão, isso não vem de Deus. Não seja você uma pessoa que tem uma reação tão, assim, verdadeiramente humana, quando você ouve a palavra de Deus, criticando de maneira tão clara uma conduta que às vezes a gente tem. Nós precisamos, queridos irmãos, ao sermos mansos,
a sermos radicais, é chamar as coisas pelo nome delas. Então, já comece o exercício hoje. Quando alguém perguntar assim, que tipo de pessoa você é? Você não vai dizer, eu sou sincero. Você vai dizer, não, eu tenho um coração que alimenta sentimento de rivalidade. Eu provoco confusões e toda espécie de coisas ruins. Isso não pode ser assim. Nós temos que dar às coisas, meus irmãos, o nome verdadeiro delas. Não, eu sou uma pessoa assim, comigo é assim, bateu, levou. Isso não é sabedoria que vem do alto. Isso não é tratamento divino. Isso, meus irmãos, é terreno, animal, natural e demoníaco. Então, como que a gente pode ver esse problema sendo resolvido? Vejam, o versículo 17 descreve como é então a sabedoria do alto. E ela é descrita nesses termos. A sabedoria do alto é, primeiramente, pura. E por que primeiramente pura? Por que esse é o primeiro aspecto que Tiago trabalha na sua carta? Porque por trás de todo tipo de coisas ruins, meus irmãos, existem más intenções. Coloque isso na sua cabeça. Ninguém começa uma confusão sem querer. Ninguém começa um tumulto e pensa assim, não, mas não era isso que eu queria. É exatamente esse o problema. Esse é o tipo de fala que só sai dos corações mal intencionados. Ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer isso nesse contexto. É por isso que a sabedoria do alto, primeiro, ela é pura. Porque você não vai construir coisas boas onde não há intenção de construir coisas boas. Você não vai construir frutos agradáveis a Deus se a sua intenção não é produzir frutos agradáveis a Deus. É como aquela pessoa que, ao pedir um conselho, procura o seu pai e diz, pai, o que você acha? E aí o pai diz, eu acho que não. Aí, não satisfeito, ele procura o melhor amigo e diz, o que você acha? Ele diz, eu acho que não. Aí ela procura o pastor, diz, o pastor, o que o senhor acha? Ele falou, eu acho que não. Mas aí, finalmente, ela acha uma pessoa que diz assim, eu acho que sim. Qual é o conselho que nós vamos ouvir em casos assim? Isso, meus irmãos, é má intenção. Isso é um exemplo simples, corriqueiro, de como o nosso coração funciona. Nós estamos sempre atrás daquela fala que vai ser certeira, batendo com as nossas intenções. Procure 10 pessoas, 8 vão dizer, você agiu errado. Uma vai dizer, não sei, não tenho elementos para pensar, veja bem, que é a resposta universal do sabonete, né? E uma vai dizer, não, está certinho, é isso mesmo. Muito bem. Você vai olhar e vai falar assim, finalmente, alguém concordou comigo. Isso, queridos irmãos, é má intenção. Ninguém que está buscando crescer, ninguém que está buscando agradar a Deus, age assim. Ninguém faz isso. Por isso que a sabedoria lá do alto, primeiramente ela é pura. E depois ela é o quê? Pacífica, ela é gentil, ela é amigável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial, ela é sem fingimento. Meus irmãos, ser tratado por Deus, segundo o que Tiago está falando aqui, é a melhor expressão de autenticidade que existe. Ser autêntico nesse ponto não é simplesmente dar vazão às coisas que nós queremos, não é falar o que tem vontade, mas ser autêntico é ter uma transformação impetrada pelo Espírito Santo de tal forma que aquilo que é ruim eu consigo tirar para sair apenas aquilo que é bom. Eu não preciso então fingir para isso. Fingir, meus irmãos, é o que a gente faz quando a gente não quer ser transformado. Mas quando a gente quer, a gente simplesmente diz, Senhor, o que eu preciso fazer? Quais são as coisas que eu preciso mudar para autenticamente ser o que eu gostaria de ser? E aí, a gente olha para o produto final, né? Versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Eu definiria então mansidão dessa forma, queridos irmãos. Ações bem intencionadas que produzem bons frutos na comunidade cristã.
E que bons frutos são esses? A paz. E aqui, obviamente, eu preciso lembrar. Não é que nós vamos simplesmente fingir que não estamos vendo. Não é que simplesmente nós vamos relevar. Não é para isso que nós fomos chamados. Mas nós vamos encontrar uma forma de tratar o que precisa ser tratado, sem as más intenções que são impostas pelo pecado. É mais difícil do que parece, eu sei. Mas é para isso que nós fomos chamados, queridos irmãos, a não fingirmos, a sermos autênticos e a buscarmos essa paz, essa convivência sem tumulto. Como que a gente faz isso? Eu creio que a gente pode dar duas aplicações aqui. A primeira, olhe para você mesmo. Nós temos, meus irmãos, como filhos de Deus, de aprender a fazer introspecção. Não é apenas para que as pessoas nos digam o que nós devemos fazer, mas nós temos que ter maturidade cristã de discernir a voz de Deus e entender onde nós precisamos mudar através da nossa meditação. Não é que eu creia que a meditação substitui o conselho ou substitui a conversa com outra pessoa, mas o que eu preciso dizer a você é que, como filhos de Deus, nós temos que ter a habilidade de poder olhar para nós mesmos de maneira honesta. Eu aprendi isso com um professor do seminário, muito sábio. O intelectual cristão não é apenas aquele que é capaz de analisar o entorno, mas é aquele que é capaz de analisar a si mesmo de maneira honesta, pelo fulcro da palavra de Deus. E nós precisamos aprender isso, queridos irmãos. Nós precisamos dizer para nós mesmos, pela fé, aqui eu não fui bem intencionado. E eu digo isso porque é muito simples que a sua autoanálise seja uma autoanálise rápida e do tipo assim, eu realmente, eu queria coisas boas, eu queria realmente fazer o que é certo. E de jeito nenhum, minhas intenções não eram ruins. Essas são as primeiras coisas que a gente fala. Não, mas eu não tinha essa intenção. Mas então por que causou? Esse é o grande problema, meus irmãos. A autoanálise precisa ser honesta. Às vezes sim, nós estamos mal intencionados. E às vezes nós gostamos disso, como o Tiago disse. Então nós temos que aprender a não gostar mais. Segunda coisa, vamos olhar agora para a nossa convivência. Essa, meus irmãos, é a parte mais difícil da fé. Se a vida cristã fosse simplesmente assentar, ouvir, se deleitar com o alimento espiritual, com o banquete que nos é servido sempre que nós estamos reunidos, seria ótimo. Mas a grande questão é que nós devemos praticar. A grande questão é que, às vezes, vai ter uma pessoa ali que vai mexer com os nossos nervos no dia errado e nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Como isso acontece? É exatamente aqui que Tiago diz: olhe para o que as suas palavras têm produzido no meio cristão. Nós dialogamos, nós conversamos, nós temos os nossos círculos mais próximos. Como as palavras são usadas ali? O que tem sido produzido ali? Ali, meus irmãos, é uma roda santa ou é uma roda de escarnecedores? Vamos nos lembrar, escárnio é uma característica de ímpio, segundo a Bíblia. Aquele que zomba de tudo, de todos, que não leva a sério absolutamente nada, que tem sempre uma palavra sarcástica para encerrar as coisas, é aquele que diminui o que o outro faz, com ironia. Esse tipo de conduta é anticristã. E nós precisamos ter cuidado com isso, meus queridos irmãos. Então, para nós resumirmos, qual é o plano divino para a nossa fala? É mansidão de sabedoria. Como nós conquistamos isso? Primeiro, saiba, existem coisas que não descem do alto. Existem coisas que são próprias da nossa concepção pecaminosa. Nós sabemos disso pelos frutos que isso causa. Se nós temos visto confusão, se nós temos visto toda espécie de coisas ruins, tenha certeza, ali há inveja e rivalidade. E onde há inveja e rivalidade, há más intenções. Agora, a sabedoria do alto é pura. A sabedoria do alto produz coisas boas. A sabedoria do alto promove a paz. E aqui, meus irmãos, me permitam terminar, não tinha como não terminar dessa forma,
fazendo referência a uma das passagens mais lindas que nós temos na Escritura, no Novo Testamento, o Sermão do Monte. Os irmãos se lembram quais são as bênçãos prometidas aos mansos e aos bem-aventurados? Ou melhor, aos que promovem a paz, aos pacificadores? Se você não lembra, permita-me refrescar aqui a sua memória. Capítulo 5 de Mateus, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, por quê? Eles herdarão a terra. Veja que coisa interessante isso aqui. Como assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra? É só você pensar. Como você acha que você conquista espaço na vida? Como você acha que você conquista o seu lugar ao sol? O seu lugar onde você imagina que você deve estar? Batalhando, lutando, superando as pessoas. A gente está sempre pensando que o nosso lugar é atingido por meio da competição. Eu tenho que ser o melhor. As pessoas precisam me ver como um candidato que tem boas qualidades e causa até uma certa intimidação. Mas a Bíblia diz, mansidão herda a terra. Ou seja, você acha o seu lugar quando você for sábio o suficiente para entender que o que te premia com o que você merece é a obediência e não outra coisa. Nós não somos mansos às vezes, meus irmãos, porque a gente acha que ser, abre aspas, bonzinho demais é um convite às pessoas passarem por cima de você. Saiba, mansidão herda a terra. Às vezes suportando, às vezes virando as mesas, a sabedoria nos diz quando nós devemos fazer isso, mas confiando que fazendo assim a gente herda a terra. E os pacificadores, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, por quê? Porque eles serão chamados de filhos de Deus. Em outras palavras, se você sabe que Deus não é um Deus de confusão, e se você sabe que as suas palavras promovem confusão, saiba, isso é uma evidência muito clara de que a sua confissão de fé tem um problema semântico. Você não está agindo como quem é filho de Deus. Os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Quem não é pacificador não pode ser chamado de filho de Deus. É a Bíblia dizendo isso, meus irmãos. Então, olhemos para a nossa postura e eu creio que não somos insensatos em terminar esse sermão com essa pergunta que Tiago faz no começo do nosso texto. Quem entre nós é sábio e inteligente? Então mostre. Esse é o problema, meus irmãos. O que é mais interessante aqui não é como eu me vejo, mas é o que as minhas obras têm dito a meu respeito. Pense nisso e peça ao Senhor que te dê boa intenção para produzir aquilo que vem dele, para que assim o seu nome seja glorificado através daquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos, e que Deus assim tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.